Olá, mulher ideal, tudo bem com vocês? Torcendo para que dê para mim gravar mais um vídeo porque a bateria da câmera tá acabando, mas já quero dar bem-vindo para você que é novo por aqui no canal. Quero agradecer por vocês que estão se inscrevendo, por todos que deixarem um like, compartilha, comenta. E hoje eu queria falar sobre algo, né, que algumas de nós até falam, ai, não precisa, não tem essa necessidade. Mas sim, faz bem, faz bem. Faz bem pra nossa mente, pra nossa autoestima, que é o que? Ter amigas, né? Seja você introvertida, né, uma melancólica, uma fleumática, seja você com certeza uma extrovertida, você vai precisar, né, principalmente uma sanguínea, a colérica, todas nós precisamos de amigas, né? Você já teve aquela semana assim, nossa, aquela semana difícil mesmo, que você tava estressada, tava nervosa, e aí você encontrou uma amiga e vocês conseguiram ali conversar 30 minutinhos, uma hora, e principalmente aquela conversa assim, ó, que você nem lembra de conversar pelo que você estava estressada, que estava nervosa, que vocês conversam sobre aleatoriedades da vida, sabe? Coisa que você fica até impressionado de você estar conversando sobre aquilo, e depois quando vocês se despedem, você... ai, nossa, como foi bom, sabe? Aquele suspiro de, meu Deus, como eu precisava disso e eu nem sabia, sabe? Às vezes a gente tá vivendo aquela correria, né, da vida, aquela exaustão, aquela coisa, nossa, sem tempo, porque preciso levar as crianças pra escola, preciso trabalhar, preciso cuidar de casa, preciso não sei o que, tem compromisso na igreja e tal, e aí a gente vai deixando esse tempo que a gente precisa. Aí vai ter também aquelas que falam, ai não, só meu marido já supre isso, gente, mas marido não é mulher, marido não compreende muitas coisas que a gente quer conversar, né? E amiga, muitas vezes é aquela coisa assim, ó, que às vezes a gente conversa também, né, dos desabafos, falando do que a gente tá se sentindo cansada, exausta, e ela vai conseguir compreender. O marido, ele vê todo o nosso corre, toda a nossa correria, o porquê que a gente tá cansada, mas ele nunca vai entender o que é ser uma mulher. Quando a gente desabafa com uma mulher, principalmente uma mulher que compreende o que a gente passa, gente... olha, é muito bom conversar com uma amiga, mas quando você conversa com aquela amiga, assim, olha, que te entende realmente o que você passa dentro da maternidade e até mesmo de problemas hormonais, nossa, você se sente tão acolhida, tão ouvida, né? Eu tinha uma amiga, gente, que toda vez que eu desabafava com ela, de vez eu ficar melhor, eu ficava pior. Todas as vezes. Ela conseguia me deixar pior. E eu ficava, caramba, por que eu fico indo conversar com ela? E eu tive que levar isso na terapia, gente. Levei pra psicóloga. Eu falei, eu não sei o porquê que eu fico indo até ela, sendo que ela sempre fala coisas ruins e eu fico ali sempre me sentindo mal. E a psicóloga falou, se afasta, né? Para de conversar, não vai buscar mais, né, esse lugar de desabafo nela, né? E foi o que eu fiz, gente. E até mesmo depois da terapia eu consegui selecionar melhor essas amizades, sabe? Hoje tenho amigas que eu pensei que seriam amigas assim pra vida inteira, sabe? E hoje não passam de colegas, porque eu percebi que só eu estava dando o melhor de mim e elas não. Então a gente precisa tomar o cuidado, sabe, disso. Às vezes temos aquela amizade que está sugando, e sendo que tem uma ali, olha, que ela seria uma excelente amiga e a gente não dá lugar, não dá espaço para aquela pessoa ali que tá na nossa vida e a gente não tem enxergado. Hoje, né, com 33 anos, eu consigo me blindar mais, eu consigo blindar mais o que eu escuto, né, o que eu vejo, mas ainda assim tem coisas que me doem, eu não vou mentir, porque, né, ainda sou feita de carne, ainda não vivo num corpo glorificado, não estou no céu, então ainda assim tem coisas que me machucam, mas hoje eu já tô mais nesse lugar assim, blindado. Mas também estou neste lugar que eu sei que é necessário ter esse tempo de café, de conversa, sabe? Eu sei hoje que mesmo estando com um filho dentro de casa, eu preciso marcar um café com uma amiga aqui, mesmo no meio da bagunça dos brinquedos dele, mesmo no dia difícil que eu não consegui lavar a louça do almoço, sabe? Hoje eu consigo enxergar que eu preciso desse lugar também de amiga. E... muitas vezes não é só pra gente, né, ter esse lugar, assim, esse refúgio, né, de estar ali junto com a amiga, mas também ser amiga.
E principalmente ser aquela amiga boa realmente, sabe? Que tem lugar pra aconselhar, pra falar coisas boas. E nós, principalmente nós que somos cristãs, eu acredito que nós precisamos ter amizades também para transbordarmos na vida de outras mulheres. É uma coisa que eu sempre converso com meu marido e com Deus e eu falo, eu sou uma mulher que sente muita necessidade de transbordar na vida de outras pessoas. E eu acredito que isso deve ser na vida de todo cristão, sabe? Quando a gente está vivendo de uma forma que não está transbordando sobre a vida de outras pessoas, eu acho que nossa vida como cristão perdeu um pouco do sentido, né? Um pouco não, acho que totalmente, porque eu acho que realmente é sobre isso, né? Estarmos ali para todos, para ajudarmos a todos, escutarmos, estender a mão, né? Jesus tem uma passagem ali que ele fala que eles não tinham dado de beber, não tinham dado de vestir, e aí as pessoas perguntaram, mas quando, mestre, que você precisou disso? Ele falou, quando veio a viúva, quando veio o órfão, né? Então é sobre isso, fazer para as pessoas aquilo, né, que Deus nos ensinou que devemos fazer, e ter amigos é sobre isso, sabe? Às vezes tem pessoas aí que estão torcendo para ter amizades, casais torcendo para ter amizades, e você também tá aí, você e seu cônjuge também esperando por isso. E aí fica todo mundo, sabe, esperando um do outro, sabe? Não sai do lugar, não se move. E nós precisamos fazer aquilo exatamente que nós queremos que as pessoas queiram que façam por nós, sabe? Abrir um espaço na agenda, conseguir escutar os áudios do WhatsApp, responder, sabe, mensagens antigas, ter um tempo, sabe, uma noite para conversa até meia-noite. Todo mundo tem filho pequeno, vai ficar cansado, mas tudo bem, sabe? Às vezes não é uma noite de sono que a gente precisa, às vezes são horas de conversa, às vezes é uma roda de jogo ali para dar risada, sabe? É momento para dar risada, momento para chorar, momento para transbordar, momento para falar da palavra. Todos nós precisamos disso e eu acredito que nós, mulheres, precisamos estar atentas a isso, porque às vezes a gente tá vivendo essa vida aí frenética, né, sem parar, sendo que a gente poderia fazer algo tão pequeno que não é só a gente que sai ganhando, mas toda a nossa família, né? Normalmente é mais o homem, né, que parece que sabe disso, que ele precisa do tempo dele para jogar a bola, para tocar com os amigos, né? E às vezes a mulher acaba deixando isso de lado, muitas vezes porque sofreu com amizades, às vezes lá na adolescência, às vezes por acreditar que a maioria das pessoas não são de verdade e acaba deixando isso de lado. Mas eu acredito que Deus não nos fez para nós vivermos sozinhos, sabe? Se Jesus acreditasse nisso, gente, ele não teria ali, né, os discípulos e também as mulheres ali andando junto com eles, lógico, né, com ele. Lógico que ele teve os mais chegados, ele teve ali os 3 dele, né, mais próximos dele, mas ele tava com os 12. E assim a gente, né, a gente precisa ali de um círculo de amizade, vai ter as pessoas que vão ser mais próximas e vai ter os outros que vai ser ali não para compartilhar de tudo, mas ainda assim para compartilhar vários momentos da vida. Então não viva só, sabe? E se você não está encontrando essas pessoas, seja você essa pessoa, sabe? Ontem mesmo estava escutando uma pregação da Viviane Martinello. Era uma pregação que eu já escutei o ano passado e eu escutei ontem de novo, e ela estava falando sobre que muitas vezes a gente vai ter que deixar pessoas para trás, a gente vai ter que tirar pessoas da nossa vida para ir atrás de novas. E várias vezes no momento da nossa vida a gente vive isso, né? A gente deixa algumas pessoas que estão ali mais nos afetando, nos sugando, e ir atrás de novas pessoas. Mas o importante é não vivermos sozinhos, né? Não estar sozinhos, porque foi como eu falei aqui, não é esse o papel do cristão, viver sozinho, não, pelo contrário, é estar sempre acompanhada. Então, mulher, seja a amiga que você quer que a outra amiga seja, sabe? Tem esse lugar de ouvir, mas também de falar, de saber aconselhar. Busque em Deus em oração de como que você deve ser essa mulher abençoadora, intercessora, que quer abençoar, sabe, a vida de outras mulheres realmente. Transborde na vida de outras pessoas, faça outras pessoas felizes. E eu acho que é igual ao casamento.
né? A gente não se casa pra ser feliz, mas pra fazer o outro feliz. E a amizade é assim, quando a gente faz as outras pessoas felizes, as pessoas têm prazer, né, de fazer você também feliz. E é isso. Lógico que tem suas exceções, mas não estamos aqui falando das exceções, né? Mas sim da maioria que deve ser regra, né? E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui. Gente, tá sendo tão bom ter esse espaço, assim, de bate-papo, realmente, assim, de conversar, né? Mulher com mulher. Tá sendo muito bom. E espero que vocês também estejam gostando. Deixa aí o like, compartilha esse vídeo com a sua amiga, né? Fala, olha aqui, amiga, que bênção ter você, sabe? Eu mando pra uma amiga, assim, pra dar, tipo, uma cutucadinha, não sei. Tá bom? Mas deixa aqui também o comentário de vocês. Falem pra mim quais são as experiências de vocês com amizades. E é isso. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.